Afonso X de Castela, conhecido como o Sábio, governou entre 1252 e 1284 e ficou marcado não apenas por seus avanços culturais e científicos, mas também por uma das maiores crises sucessórias da história medieval ibérica. Este monarca, que patrocinou grandes obras como as Cantigas de Santa Maria e promoveu avanços astronômicos notáveis, enfrentou no final de sua vida um dilema que dividiria seu reino e marcaria para sempre a história de Castela. A decisão de tentar alterar as regras de sucessão estabelecidas levaria a uma rebelião familiar que se transformaria em guerra civil, revelando as complexidades do poder medieval e os limites da autoridade real. Esta crise não apenas abalou as estruturas políticas de Castela, mas também influenciou profundamente o desenvolvimento das monarquias europeias medievais. O problema sucessório começou quando Afonso X decidiu quebrar as tradições estabelecidas há séculos no reino castelhano. Fernando de Lacerda, seu filho primogênito e herdeiro direto, morreu prematuramente em 1275 durante uma campanha militar contra os invasores benimerines na cidade de Vila Real. Esta morte inesperada deixou dois filhos pequenos, Alfonso de Lacerda, de apenas 10 anos, e seu irmão Fernando, ainda mais jovem. Segundo as leis de sucessão vigentes em Castela, conhecidas como partidas e codificadas pelo próprio Afonso X, o trono deveria passar automaticamente para Alfonso de Lacerda, neto do rei e filho do primogênito falecido. O princípio da representação garantia os direitos dos descendentes do herdeiro morto, estabelecendo uma continuidade dinástica que havia funcionado efetivamente durante gerações anteriores. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre história medieval e os grandes conflitos que moldaram nossa civilização. Sua inscrição nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade sobre os episódios mais fascinantes da história europeia. Porém, Afonso X tomou uma decisão que mudaria dramaticamente o curso da história castelhana e ibérica. Em vez de seguir a lei tradicional de sucessão que ele mesmo havia codificado e promulgado anos antes, o rei decidiu favorecer seu segundo filho, Sancho, que havia se destacado nas campanhas militares contra os mouros e demonstrado qualidades excepcionais de liderança militar e política. Esta escolha não foi apenas uma questão de preferência pessoal ou favoritismo paternal, mas refletia a complexa situação geopolítica e militar que Castela enfrentava naquele momento histórico crítico. O reino precisava urgentemente de um líder experiente, maduro e militarmente competente, não de uma regência prolongada para uma criança, especialmente considerando as ameaças constantes dos reinos muçulmanos do sul da península, as pressões diplomáticas crescentes de França, e os desafios internos representados pela nobreza rebelde. Sancho havia provado sua capacidade em múltiplas ocasiões, comandando exércitos com sucesso e demonstrando habilidades administrativas que seu jovem sobrinho simplesmente não poderia possuir devido à idade. A decisão real gerou consequências imediatas e devastadoras para a unidade e estabilidade do reino castelhano. Os partidários dos infantes de Lacerda, liderados por importantes e influentes nobres castelhanos como João Nunes de Lara, um dos mais poderosos magnatas do reino, e apoiados diplomaticamente pelo próprio rei de França, Felipe III, conhecido como o Ousado, formaram uma poderosa e organizada facção opositora. Eles argumentavam veementemente que os direitos sucessórios dos netos do rei eram incontestáveis e sagrados, estabelecidos não apenas por lei humana mas por direito divino e tradição ancestral que remontava aos primeiros reis visigodos. Qualquer tentativa de alterá-los constituía uma violação das leis fundamentais do reino e um precedente extremamente perigoso que poderia desestabilizar completamente a monarquia e abrir caminho para futuras arbitrariedades reais. A nobreza tradicional via na decisão de Afonso X uma ameaça direta aos princípios jurídicos que limitavam o poder real e protegiam os direitos adquiridos dos diferentes estamentos sociais. A situação complicou-se exponencialmente devido aos múltiplos interesses internacionais envolvidos na crise sucessória castelhana. Blanca de França, viúva de Fernando de Lacerda e mãe dos infantes disputantes, havia retornado à corte francesa com seus filhos após a morte do marido, buscando proteção e apoio militar para suas pretensões sucessórias legítimas. O rei francês Filipe III viu na crise castelhana uma oportunidade estratégica única para expandir significativamente sua influência na Península Ibérica e enfraquecer um reino que tradicionalmente competia com França pelo domínio continental europeu.
Esta dimensão internacional transformou completamente o que poderia ter sido um conflito dinástico interno em uma questão complexa de política continental, envolvendo alianças diplomáticas, tratados matrimoniais e ameaças militares que transcendiam as fronteiras castelhanas. Outros reinos europeus observavam atentamente o desenrolar da crise, calculando oportunidades e riscos para suas próprias posições geopolíticas. Sancho, demonstrando astúcia política excepcional, não permaneceu passivo diante da crescente e organizada oposição. Percebendo claramente que sua posição como herdeiro escolhido pelo pai estava longe de ser garantida ou aceita universalmente, começou sistematicamente a articular apoio entre diferentes setores da complexa sociedade castelhana medieval. Sua experiência militar comprovada nas fronteiras com os mouros lhe conferia credibilidade especial como futuro líder, especialmente em um período histórico em que Castelo enfrentava pressões militares constantes e precisava de liderança forte e experiente. As cidades comerciais prósperas, sempre preocupadas com a estabilidade econômica e a continuidade dos negócios, tendiam naturalmente a apoiar um herdeiro adulto e militarmente experimentado em vez de enfrentar anos incertos de regência, com todos os riscos econômicos e políticos que tal situação implicava. Sancho também cultivou cuidadosamente relações com o clero secular e regular, prometendo continuar as políticas de patronagem religiosa e proteção da Igreja que caracterizavam a monarquia castelhana. A tensão familiar transformou-se rapidamente em conflito político aberto quando diferentes facções da alta nobreza castelhana começaram a escolher lados definitivamente na disputa sucessória. As grandes casas nobres, sempre atentas às oportunidades de aumentar seu poder territorial e influência política, viram na crise sucessória uma chance histórica de renegociar suas posições na hierarquia complexa do reino. Algumas famílias antigas e tradicionalmente conservadoras, como os Lara e os Aro, ligadas historicamente aos princípios sucessórios estabelecidos e defensoras da continuidade jurídica, apoiaram firmemente os infantes de Lacer de seus direitos legítimos. Outras casas nobres, mais pragmáticas ou com ligações pessoais e matrimoniais com Sancho, alinharam-se estrategicamente com o filho rebelde do rei, calculando que ele oferecia melhores perspectivas de recompensas futuras e estabilidade política. Esta polarização da nobreza criou uma situação explosiva em que antigas rivalidades territoriais e disputas familiares se misturaram com a questão sucessória, complicando ainda mais a resolução do conflito. Em 1282, a situação política chegou ao ponto de ruptura definitiva e irreversível quando Sancho tomou uma decisão audaciosa e sem precedentes na história castelhana. Desafiando abertamente a autoridade paterna e real, convocou solenemente as cortes de Valladolid, reunindo representantes de todos os estamentos do reino em uma assembleia extraordinária, a alta nobreza com seus títulos e senhorios, o clero secular e regular com suas hierarquias eclesiásticas, e os procuradores das principais cidades e vilas de Castela representando os interesses comerciais e urbanos emergentes. Nesta Assembleia Histórica e Constitucional, conseguiu ser formalmente reconhecido como herdeiro legítimo e futuro rei por uma maioria significativa dos representantes presentes, desafiando diretamente a autoridade paterna e criando uma situação constitucional inédita e perigosa de duplo poder no reino. Esta decisão estabeleceu um precedente revolucionário na teoria política medieval, demonstrando que o poder real poderia ser limitado e controlado pela vontade organizada dos súditos. Afonso X, percebendo tardiamente que havia perdido irremediavelmente o controle da situação política que ele mesmo havia criado, tentou desesperadamente reverter sua decisão original e reafirmar solene e publicamente os direitos sucessórios dos infantes de Lacerda. Emitiu documentos oficiais revogando suas decisões anteriores e proclamando seu neto Alfonso como herdeiro legítimo, mas suas tentativas foram completamente infrutíferas. O movimento político liderado por Sancho havia adquirido momentum próprio e contava com apoio institucional suficiente para manter-se independente da vontade real. O rei descobriu amargamente que mesmo o poder monárquico mais absoluto e teoricamente ilimitado tinha limites práticos muito reais quando confrontado com a oposição organizada e determinada dos principais grupos sociais do reino. Esta descoberta traumática revelou as contradições fundamentais entre a teoria política medieval do poder absoluto e a realidade prática da governança. O reino de Castela ficou efetivamente dividido entre duas autoridades rivais e incompatíveis, o rei legítimo mais politicamente isolado e sem recursos efetivos, e seu filho rebelde que controlava progressivamente a maior parte dos recursos militares, econômicos e territoriais do reino.
Esta divisão não se limitava exclusivamente às questões dinásticas formais, mas refletia também tensões sociais e econômicas muito mais profundas que afetavam toda a estrutura da sociedade castelhana medieval. As cidades comerciais em crescimento preferiam claramente a estabilidade e previsibilidade prometidas por Sancho, enquanto alguns setores da alta nobreza tradicional viam na crise uma oportunidade histórica para restaurar privilégios antigos perdidos durante o reinado centralizador e legalizador de Afonso X. O clero estava dividido entre suas obrigações teóricas de lealdade ao rei ungido e suas preocupações práticas com a estabilidade e ordem social. A rebelião que se seguiu não foi apenas um conflito familiar dinástico, mas uma verdadeira guerra civil devastadora que assolou o reino por anos consecutivos, causando destruição material e humana em escala massiva. As diferentes facções nobres aproveitaram o caos e a ausência de autoridade central para resolver disputas territoriais antigas e questões de honra familiar que se arrastavam há décadas, transformando o conflito sucessório em uma oportunidade para ajustar contas pessoais e familiares. Bandidos organizados e aventureiros militares saquearam regiões inteiras aproveitando-se da ausência de autoridade central efetiva e da dissolução das estruturas normais de manutenção da ordem pública. A economia castelhana sofreu duramente com a instabilidade prolongada, interrompendo rotas comerciais estabelecidas, prejudicando gravemente a agricultura em regiões extensas do reino, e causando fome e miséria entre as populações rurais mais vulneráveis. O conflito adquiriu dimensões geopolíticas ainda mais complexas quando outros reinos ibéricos e europeus decidiram intervir direta ou indiretamente na crise castelhana. Portugal e Aragão observavam com interesse crescente e calculado a desintegração progressiva de seu tradicionalmente poderoso vizinho, avaliando cuidadosamente oportunidades para expansão territorial, vantagens comerciais, ou ganhos diplomáticos que poderiam resultar do enfraquecimento de Castela. Alguns nobres castelhanos desesperados chegaram a buscar apoio militar e financeiro externo para suas causas específicas, ameaçando seriamente transformar a guerra civil interna em um conflito internacional de grandes proporções que poderia redesenhar completamente o mapa político da Península Ibérica. A corte papal em Roma também se preocupava com as implicações da crise para a estabilidade da cristandade ibérica e os esforços de reconquista contra os mouros. Durante os últimos e amargos anos de seu reinado turbulento, Afonso X experimentou um isolamento político crescente e doloroso que contrastava dramaticamente com os sucessos de seus primeiros anos no trono. Muitos dos nobres influentes que inicialmente o apoiavam incondicionalmente começaram a abandoná-lo sistematicamente, percebendo claramente que Sancho demonstrava maior capacidade prática de governar efetivamente e garantir a estabilidade indispensável do reino. A situação tornou-se tão política e militarmente insustentável que o próprio rei foi praticamente destituído de seus poderes executivos reais, mantendo apenas o título nominal e honorífico de monarca enquanto seu filho rebelde exercia crescentemente a autoridade real de facto em questões administrativas, militares e diplomáticas cruciais. Esta humilhação política representou uma das mais dramáticas quedas de poder na história medieval europeia. A crise sucessória revelou dramaticamente as fragilidades estruturais fundamentais do sistema monárquico medieval, demonstrando de forma inequívoca como a vontade pessoal arbitrária do rei podia entrar em conflito direto e irreconciliável com as tradições jurídicas estabelecidas, as expectativas legítimas da sociedade, e os interesses práticos dos diferentes grupos sociais. O episódio também evidenciou de maneira cristalina a importância crucial do consenso político ativo na manutenção efetiva da autoridade monárquica, mostrando que mesmo o poder teoricamente mais absoluto dependia fundamentalmente do apoio voluntário ou forçado dos principais grupos sociais para ser exercido efetivamente na prática cotidiana do governo. Sancho finalmente conseguiu consolidar definitivamente seu poder político e militar e, após a morte natural de Afonso X em 1284 em Sevilha, assumiu oficialmente o trono castelhano como Sancho IV, conhecido posteriormente pela historiografia como o Bravo, devido à sua determinação em conquistar e manter o poder real. No entanto, a questão espinhosa dos infantes de Lacerda permaneceu como uma ferida política aberta no corpo institucional do reino, não sendo completamente resolvida diplomaticamente e continuando a gerar instabilidade política crônica durante várias décadas subsequentes. Os descendentes de Fernando de Lacerda mantiveram obstinadamente suas pretensões dinásticas legítimas, criando uma fonte permanente de conflito interno e legitimando futuras rebeliões nobiliárias que apelariam aos seus direitos como justificativa para a resistência armada.
O episódio traumático da sucessão conturbada de Afonso X transformou-se em um caso emblemático e amplamente estudado na historiografia medieval ibérica e europeia, demonstrando claramente como as decisões pessoais aparentemente simples dos monarcas podiam ter consequências políticas profundas, duradouras e imprevistas para a estabilidade institucional de reinos inteiros. A tentativa real de alterar unilateralmente as regras sucessórias tradicionalmente estabelecidas resultou em uma crise sistêmica devastadora que enfraqueceu estruturalmente o Reino de Castela por gerações inteiras, criando precedentes constitucionais perigosos para futuras disputas dinásticas e questionando os fundamentos teóricos da autoridade monárquica medieval. Esta história complexa e multifacetada nos ensina lições políticas fundamentais e atemporais sobre a natureza intrinsecamente frágil do poder político e a importância vital das instituições estáveis na manutenção da ordem social e política. Quando Afonso X tentou impor sua vontade pessoal sobre as normas jurídicas estabelecidas e aceitas pela sociedade, descobriu dolorosamente que mesmo o poder real mais absoluto e teoricamente limitado possui limites práticos muito reais quando confrontado com a resistência organizada, determinada e sustentada da sociedade civil e política. A legitimidade política efetiva não depende exclusivamente da autoridade formal, do direito divino tradicional, ou da força militar disponível, mas também e crucialmente do consenso social ativo e da aceitação voluntária das regras fundamentais do jogo político por parte dos principais atores sociais, econômicos e militares que compõem a estrutura complexa de qualquer sociedade organizada.